Filho encontra mãe idosa sozinha e abandonada em Lijão, e o que ela revela é de cortar o coração. O sol ainda não havia nascido completamente quando Rafael estacionou sua caminhonete na entrada do aterro sanitário de Campinas. O cheiro acre invadia suas narinas, mesmo com os vidros fechados. Ele era engenheiro ambiental e estava ali para fazer uma vistoria técnica no local, parte de um projeto da prefeitura para melhorar as condições do aterro. Desligou o motor e respirou fundo antes de sair do veículo. O cenário era desolador. Montanhas de lixo se estendiam até onde a vista alcançava, e os urubus sobrevoavam em círculos lentos, aproveitando o banquete interminável. Rafael ajustou o capacete e pegou sua prancheta, caminhando em direção ao administrador do local que o esperava próximo ao portão. Mas algo chamou sua atenção. No canto mais distante do aterro, próximo a uma pilha de resíduos orgânicos, havia uma figura humana. De longe, parecia apenas mais um catador de materiais recicláveis, mas havia algo diferente. A pessoa estava sentada, imóvel, com a cabeça baixa. Rafael franziu a testa e desviou o olhar, tentando se concentrar no trabalho. Durante as próximas 2 horas, ele percorreu diferentes áreas do aterro, anotando dados, tirando fotos e conversando com os funcionários. Mas aquela figura continuava lá, no mesmo lugar, sem se mover. A inquietação crescia dentro dele. Quando finalmente decidiu se aproximar, seus passos ficaram mais lentos. A cada metro, conseguia distinguir melhor os detalhes. Era uma mulher idosa, magra demais, vestindo roupas rasgadas e sujas. Seu cabelo grisalho estava desgrenhado e seu rosto marcado por rugas profundas. Ela segurava nas mãos um pedaço de pão mofado. Rafael parou a poucos metros de distância. O coração batia forte no peito. Uma sensação estranha de familiaridade o invadindo. "A senhora está bem?" Ele perguntou, sua voz saindo mais suave do que pretendia. A mulher levantou o rosto lentamente. Seus olhos estavam cansados, vidrados, como se tivessem visto coisas demais. Ela o encarou por um longo momento, sem dizer nada. Então, algo mudou em seu olhar. Uma centelha de reconhecimento. Seus lábios tremeram. "Rafael?" A voz saiu fraca, quase inaudível. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquela voz. Mesmo rouca, mesmo quebrada pelo tempo e pelo sofrimento, ele conhecia aquela voz. Era impossível. Seu corpo inteiro ficou rígido. Como a senhora sabe meu nome?" A mulher tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Rafael instintivamente se aproximou para ajudá-la, segurando-a pelos braços. Quando a tocou, sentiu quão frágil ela estava. Era praticamente só pele e osso. "Sou eu, meu filho. Sou sua mãe." As palavras caíram sobre Rafael como um balde de água gelada. Ele recuou, soltando-a bruscamente. Não podia ser verdade. Sua mãe havia morrido 15 anos atrás. Ele tinha certeza disso. Tinha ido ao enterro. Tinha visto o caixão sendo enterrado. "Não, isso não é possível. A senhora está confusa. Minha mãe morreu." "Eu não morri, Rafael. Eu fui abandonada." A voz dela estava carregada de uma dor tão profunda que cortava o ar. Rafael olhou ao redor desorientado, procurando por alguém que pudesse confirmar que aquilo era real, que não estava enlouquecendo, mas estavam sozinhos naquele canto esquecido do mundo. Preciso ir embora." Ele murmurou, dando passos para trás. "Por favor, não vá. Eu sei que é difícil acreditar, mas sou eu. Dona Amélia. Lembra quando você tinha 6 anos e caiu da bicicleta na Rua das Flores? Eu fiquei a noite toda ao seu lado no hospital. Lembra da música que eu cantava para você dormir? Boi da cara preta?" Rafael parou. Aquela memória estava guardada em um canto profundo de sua mente. Ninguém sabia daquilo. Ninguém além dele e sua mãe. Ele se virou lentamente, o rosto pálido. "Como a senhora sabe disso?" "Porque eu estava lá, meu filho. Eu sempre estive. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias.
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Rafael se aproximou novamente, agora mais devagar, estudando cada detalhe daquele rosto devastado pelo tempo e pelo sofrimento. Tentava encontrar traços familiares, alguma coisa que confirmasse ou negasse aquela revelação impossível. Os olhos. Havia algo nos olhos dela que ele reconhecia. Aquele tom de castanho com pequenos pontos dourados. Mas eu vi você ser enterrada. Fui ao cemitério. Você viu um caixão vazio, meu filho. Um caixão que seus irmãos prepararam para esconder a verdade. Meus irmãos, do que a senhora está falando? Amélia respirou fundo, juntando forças. Suas mãos tremiam quando ela se apoiou em um pedaço de madeira que usava como bengala improvisada. Depois que seu pai morreu, as coisas mudaram. Você era o mais novo, tinha apenas 20 anos e estava estudando fora, em São Paulo. Seus 3 irmãos mais velhos ficaram na casa comigo em Campinas. Quando a pensão do seu pai começou a chegar, quando descobriram que eu tinha economias... Ela fez uma pausa, limpando uma lágrima que escorria pelo rosto sujo. Eles mudaram, Rafael. Carlos, João e Mariana começaram a me tratar diferente. Perguntavam sobre dinheiro, sobre a casa, sobre tudo que seu pai tinha deixado. Eu disse que tudo seria dividido igualmente entre vocês 4 quando eu morresse, como sempre planejei. Mas eles não quiseram esperar. Rafael sentia a garganta apertar. Suas pernas pareciam de chumbo. Uma noite eles colocaram algo na minha comida. Quando acordei, estava em um lugar escuro, com cheiro de mofo. Era o porão de uma casa abandonada. Eles me mantiveram lá por dias, me dizendo que eu tinha que assinar papéis, transferir tudo para eles. Eu me recusei. Isso é loucura, Rafael balbuciou, mas sua voz não tinha convicção. Então eles me trouxeram para cá, me deixaram no lixão como se eu fosse lixo. Espalharam a notícia de que eu tinha morrido de ataque cardíaco, fizeram um enterro falso e dividiram tudo entre eles. A casa, o dinheiro, a pensão, tudo. Rafael caiu de joelhos no chão imundo. As lágrimas começaram a rolar sem controle. 15 anos. 15 anos ele havia vivido acreditando que sua mãe estava morta, quando na verdade ela estava ali, sobrevivendo em meio ao lixo. Por que você não procurou ajuda? Por que não foi à polícia? Tentei, meu filho. Deus sabe que tentei. Mas sem documentos, sem dinheiro, sem nada. Quem ia acreditar em uma velha suja vinda do lixão? Quando consegui sair daqui algumas vezes, as pessoas me enxotavam, me chamavam de louca, e seus irmãos tinham um atestado de óbito, tinham tudo documentado. Eu era um fantasma, uma morta-viva. E por que ficou aqui? Por que não foi embora para outra cidade? Amélia sorriu tristemente, revelando dentes faltando. Porque eu sabia que um dia você voltaria. Eu sabia que você viria para cá. Eu rezava todos os dias para esse momento. E aqui estou, e aqui está você. O som de uma buzina ecoou ao longe. O administrador do aterro estava chamando Rafael, provavelmente querendo saber se estava tudo bem. Mas nada estava bem. Nada jamais seria bem novamente. Rafael limpou as lágrimas com as costas da mão, deixando marcas de sujeira no rosto. Olhou para a mulher à sua frente, ainda tentando processar tudo. Sua mente era um turbilhão de emoções contraditórias. Raiva, tristeza, culpa, descrença. Eu preciso de provas, ele disse, sua voz firme pela primeira vez. Preciso ter certeza. Me diga algo que só minha mãe saberia, algo que meus irmãos não poderiam ter contado a ninguém. Amélia fechou os olhos por um momento, como se estivesse voltando no tempo através das memórias. Quando os abriu novamente, havia uma suavidade ali que contrastava brutalmente com o cenário ao redor. Quando você tinha 12 anos, roubou R$ 20 da minha carteira para comprar um presente para aquela menina da escola. Como era o nome dela mesmo? Fernanda. Você estava apaixonado e com vergonha de me pedir dinheiro. Quando descobri, fingi que não sabia.
Mas à noite, entrei no seu quarto enquanto você dormia e coloquei R$ 40 debaixo do seu travesseiro com um bilhete que dizia: para o meu filho conquistador. Com amor, mãe. Rafael sentiu o ar escapar de seus pulmões. Aquilo era verdade. Cada palavra. Ele nunca tinha contado aquilo para ninguém. A memória estava tão vívida agora quanto naquele dia. Lembrava-se de acordar, encontrar o dinheiro e o bilhete, e chorar de vergonha e gratidão ao mesmo tempo. E tem mais, Amélia continuou, sua voz ganhando força. Você tem uma cicatriz em forma de lua crescente na coxa esquerda. Conseguiu quando tinha 8 anos, brincando com seus irmãos, perto do açude da fazenda do seu tio Mário. Você caiu em cima de uma pedra pontuda. Eu mesma fiz os curativos todos os dias por 3 semanas. E você odiava, porque ardia, mas eu te dava um pirulito de morango toda vez que terminava. As mãos de Rafael foram automaticamente para a coxa, mesmo sabendo que a cicatriz estava lá, escondida sob a calça. Ele não conseguia mais negar. Era ela. Era realmente sua mãe. Ele se levantou rapidamente e começou a tirar o próprio casaco, colocando-o sobre os ombros frágeis dela. Amélia começou a chorar, segurando o tecido limpo contra o rosto, inalando o cheiro de limpeza e cuidado que há tanto tempo não sentia. Vamos sair daqui, Rafael disse, sua voz embargada. Agora, vou te levar para casa. Que casa, meu filho? Eu não tenho mais nada. Você tem a mim. E isso vai ter que ser suficiente por enquanto. Rafael a ajudou a caminhar em direção à caminhonete. Cada passo parecia uma eternidade para as pernas frágeis de Amélia. Ele a sustentava com cuidado, sentindo a leveza assustadora daquele corpo que um dia havia sido forte o suficiente para carregá-lo no colo. O administrador do aterro se aproximou, confuso. Tudo bem, senhor Rafael. Quem é essa senhora? É minha mãe, Rafael respondeu sem elaborar. O homem ficou ainda mais confuso, mas não insistiu. Dentro da caminhonete, Rafael ligou o ar-condicionado e pegou uma garrafa de água que tinha no porta-copos. Amélia bebeu devagar, como se tivesse esquecido como se faz. A água escorria pelos cantos de sua boca, misturando-se com as lágrimas. Preciso fazer uma ligação, Rafael disse pegando o celular. Com quem? Com meus irmãos. Preciso ouvir da boca deles. Amélia segurou o pulso dele com uma força surpreendente. Não, meu filho. Ainda não. Por favor. Eu preciso me recuperar primeiro. Preciso estar forte para encarar o que vem pela frente. E você também precisa de tempo para processar tudo isso. Não tome decisões precipitadas. Rafael olhou para ela dividido. Parte dele queria ligar imediatamente para Carlos, João e Mariana e gritar, acusá-los, confrontá-los. Mas outra parte sabia que a mãe estava certa. Precisava de tempo. Precisava de um plano. Está bem, ele concordou guardando o celular. Mas vamos ao hospital primeiro. Você precisa de cuidados médicos. Não, Rafael, nada de hospital. Não ainda. Por favor, me leva para sua casa. Me deixa tomar um banho, comer uma refeição quente, dormir em uma cama. Só isso, só por hoje. Ele assentiu, engolindo em seco. Deu a partida no veículo e começou a dirigir de volta para a cidade. O silêncio entre eles era pesado, carregado de 15 anos de ausência, de dor, de verdades não ditas. Amélia olhava pela janela como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. As árvores, os prédios, as pessoas nas ruas. Tudo parecia novo e assustador ao mesmo tempo. A cidade mudou tanto, ela murmurou. 15 anos é muito tempo. Para você, talvez. Para mim foi uma eternidade. Rafael dirigia em silêncio, processando tudo. Sua mente voltava para os últimos 15 anos. As visitas que não fez ao cemitério porque doía demais. Os aniversários que passou sozinho porque não aguentava estar perto dos irmãos, que sempre traziam memórias da mãe. Os feriados vazios. E agora descobrir que tudo aquilo foi uma mentira, uma farsa cruel.
Quando chegaram ao apartamento de Rafael, no bairro Cambuí, ele ajudou Amélia a sair do carro. Alguns vizinhos olharam com curiosidade para aquela senhora suja e maltrapilha, mas Rafael os ignorou. Entrou no elevador com ela, segurando-a firme. "Estamos quase lá, mãe." A palavra saiu naturalmente de seus lábios, e Amélia soluçou ao ouvi-la. Dentro do apartamento, Rafael a guiou diretamente para o banheiro. Abriu o chuveiro, ajustou a temperatura da água e pegou toalhas limpas. "Vou deixar roupas limpas aqui fora. Tome o tempo que precisar. Vou preparar algo para você comer." Amélia segurou a mão dele antes que saísse. "Obrigada, meu filho, por acreditar em mim, por me trazer para casa. Não me agradeça ainda, mãe. Isso está longe de acabar." Ele fechou a porta e encostou-se nela por um momento, tentando se recompor. Suas mãos tremiam. Foi até a cozinha e começou a preparar uma sopa leve, algo que o estômago dela pudesse suportar depois de tanto tempo comendo lixo. Enquanto a sopa cozinhava, ele se sentou no sofá e pegou o celular. Olhou para os contatos. Carlos, João, Mariana, seus irmãos, pessoas que ele achava que conhecia, pessoas em quem confiava, pessoas que aparentemente eram capazes de cometer o impensável. Carlos era o mais velho, tinha 45 anos agora, era advogado, casado, com 2 filhos. Sempre pareceu sério e responsável. João tinha 42, trabalhava com comércio exterior, vivia fazendo viagens internacionais. E Mariana, com 40 anos, era professora universitária. Sempre pareceu a mais carinhosa entre eles. Como essas pessoas, que compartilhavam seu sangue, que cresceram na mesma casa, podiam ter feito algo tão monstruoso? O som do chuveiro parando o tirou de seus pensamentos. Alguns minutos depois, Amélia saiu do banheiro, vestindo uma calça de moletom e uma camiseta que Rafael havia deixado. As roupas ficavam enormes nela, mas estava limpa. Seu cabelo molhado estava penteado para trás, revelando um rosto que, apesar de envelhecido e marcado, tinha traços familiares que Rafael reconhecia das fotos antigas. "Sente-se", ele disse, indicando a mesa. "A sopa está quase pronta." Amélia se sentou devagar, como se não estivesse acostumada com móveis confortáveis. Suas mãos acariciavam a superfície lisa da mesa de madeira. "Você construiu uma vida bonita, meu filho. Uma vida baseada em uma mentira, aparentemente." Rafael serviu a sopa em 2 tigelas e se sentou na frente dela. Amélia comeu devagar, saboreando cada colherada como se fosse um banquete. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto enquanto comia. 15 anos, ela disse entre uma colherada e outra. 15 anos comendo restos, comida estragada, o que os urubus deixavam. E agora isso. Essa sopa simples é o melhor que já comi. Rafael não conseguia comer. Apenas observava, sentindo um misto de raiva e tristeza que ameaçava sufocá-lo. A noite caiu sobre Campinas, e Rafael preparou o quarto de hóspedes para Amélia. Colocou lençóis limpos, travesseiros macios e deixou um copo de água na mesinha de cabeceira. Quando ela entrou no quarto, parou na porta, olhando para a cama como se fosse um objeto alienígena. "Há quanto tempo você não dorme em uma cama?" Rafael perguntou suavemente. "Desde aquela noite, a noite em que eles me levaram. Depois disso, foi o chão, papelão, sacos de lixo. O que quer que eu conseguisse encontrar para me proteger do frio e da chuva." Ela se aproximou da cama e passou a mão pelo lençol, sentindo a maciez. Então se sentou, testando o colchão. Um sorriso pequeno e triste apareceu em seus lábios. "Descanse, mãe. Amanhã conversamos mais." "Rafael", ela o chamou quando ele ia saindo. "Você acredita em mim? De verdade?" Ele se virou, olhando-a nos olhos. "Acredito. Cada parte de mim dói por acreditar, mas acredito." "E o que vai fazer?" "Ainda não sei, mas vou descobrir." Rafael fechou a porta e foi para seu próprio quarto, mas o sono não veio. Ficou horas deitado, olhando para o teto, processando tudo.
Por volta das 3 da manhã, ouviu um som vindo do quarto de hóspedes. Levantou-se e caminhou até lá, abrindo a porta lentamente. Amélia estava tendo um pesadelo, se debatendo entre os lençóis, murmurando palavras incompreensíveis. Rafael se aproximou e tocou seu ombro gentilmente. Mãe, acorde, é só um sonho. Ela abriu os olhos bruscamente, desorientada, o terror estampado no rosto. Levou alguns segundos para reconhecer onde estava e quem estava ao seu lado. Quando a realidade voltou, ela começou a chorar. Eu sonhei que estava de volta lá, no lixão, e que tudo isso era um sonho, que você nunca tinha me encontrado. Rafael se sentou na beira da cama e a abraçou. Era estranho, depois de tanto tempo, abraçar sua mãe novamente. Ela parecia tão pequena, tão frágil em seus braços. Você está aqui, está segura, e eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você de novo. Eles ficaram assim por um longo tempo, até que Amélia se acalmou. Rafael esperou que ela voltasse a dormir antes de retornar ao próprio quarto. Mas agora, o sono era impossível. Sua mente não parava de trabalhar, montando e desmontando planos. De manhã, ele acordou com o cheiro de café. Por um momento confuso entre o sono e a vigília, pensou que tudo tinha sido um sonho. Mas quando chegou à cozinha, lá estava ela. Amélia estava em frente ao fogão fazendo café e tapioca, usando o que encontrou na despensa. Bom dia, meu filho. Mãe, você não precisava... Precisava sim. Preciso me sentir útil. Preciso fazer algo além de ser vítima. Rafael se sentou à mesa e aceitou o café que ela serviu. A tapioca estava perfeita, exatamente como ele lembrava de quando era criança. O gosto trouxe uma avalanche de memórias. Precisamos conversar sobre o que vamos fazer, ele disse, após alguns minutos de silêncio. Eu sei. Quero ir à polícia. Quero que eles paguem pelo que fizeram. Amélia suspirou, sentando-se na frente dele. Não vai ser fácil, Rafael. Já se passaram 15 anos. Eles têm dinheiro, advogados, uma história consolidada. E eu não tenho nada, nem documentos. Eles declararam minha morte. Oficialmente, eu não existo. Então vamos provar que você existe. Vamos fazer exame de DNA. Vamos juntar evidências. Vamos destruir a história deles. E se não conseguirmos, e se ninguém acreditar em mim, então vamos fazer com que acreditem. Rafael pegou o celular e começou a fazer pesquisas. Procurou advogados especializados em casos de família, em crimes contra idosos, em fraudes. Fez anotações, montou uma lista. Amélia observava, admirada com a determinação do filho. Você se tornou um homem forte, meu filho. Tive que ser. Depois que eles me disseram que você tinha morrido, eu me fechei. Mergulhei nos estudos, no trabalho. Foi a única forma que encontrei de lidar com a dor. E seus irmãos? Você manteve contato com eles? Rafael fez uma careta. O mínimo possível. Natal, aniversários. Sempre foi estranho. Eles pareciam distantes, como se tivessem um segredo. Agora eu sei qual era. Eles perguntavam sobre mim? No começo, sim. Depois pararam. Todos seguimos em frente, cada um com sua vida. Ou pelo menos era o que eu pensava. Amélia bebeu seu café devagar, pensativa. Carlos sempre foi ambicioso. Desde pequeno queria ter mais, ser mais. João seguiu o mesmo caminho, mas Mariana era diferente. Ela era sensível, carinhosa. Eu não consigo acreditar que ela tenha concordado com isso. As pessoas mudam, mãe. Especialmente quando o dinheiro está envolvido. Quanto eles pegaram? Você sabe? Rafael pensou por um momento. Nunca me disseram exatamente. Só disseram que a casa foi vendida e o valor dividido entre os 4. Recebi minha parte, uns 50 mil reais na época. Usei para terminar a faculdade e fazer uma pós-graduação. Se cada um recebeu essa quantia, a casa deve ter sido vendida por 200 mil, mais ou menos. E a pensão do seu pai? E as economias? Nunca vi nada disso. Eles disseram que foi tudo usado no enterro e com dívidas que você tinha.
Eu acreditei. Por que não acreditaria? Amélia balançou a cabeça amargurada. Seu pai trabalhou a vida inteira como funcionário público. Quando morreu, deixou uma pensão que valia quase 2 salários mínimos. Em 15 anos, isso dá quanto? Rafael fez os cálculos mentalmente. Considerando reajustes e tudo mais, facilmente uns 300 mil reais. E as economias eram pelo menos 100 mil. Tínhamos guardado durante anos para garantir um futuro tranquilo. Então estamos falando de 600 mil reais, no mínimo, dividido por 3, já que você não teve acesso a nada disso. A raiva crescia dentro de Rafael como uma onda. 200 mil reais por cabeça. E tudo o que sua mãe teve foi o lixão. Eles vão pagar, ele disse cerrando os punhos. Cada centavo, cada dia que você passou lá, vão pagar por tudo. O telefone de Rafael tocou. Era o escritório, querendo saber sobre o relatório da vistoria do aterro. Ele inventou uma desculpa, disse que estava doente e que enviaria o relatório em alguns dias. Precisava de tempo, tempo para pensar, para planejar. Mãe, preciso tirar algumas fotos suas. Documentar seu estado atual. Pode ser importante para o processo. Amélia assentiu, compreendendo a necessidade. Rafael pegou o celular e começou a fotografar. As mãos magras, as marcas no corpo, os pés calejados e feridos. Cada foto era uma facada em seu coração, mas eram necessárias. Como você sobreviveu tanto tempo lá? Ele perguntou enquanto guardava o telefone. Amélia olhou pela janela, para a cidade lá fora. No começo, foi muito difícil. Eu queria morrer. Rezava para morrer. Mas então conheci outras pessoas que viviam lá. Catadores, moradores de rua, gente esquecida pela sociedade. Eles me ajudaram, me ensinaram onde encontrar comida, como se proteger da chuva, onde era mais seguro dormir. Formamos uma espécie de comunidade, cuidávamos uns dos outros. Eles ainda estão lá? Alguns sim, outros foram embora, outros morreram. A vida no lixão é dura, Rafael. Muitos não aguentam. E você nunca pensou em ir embora? Em tentar uma vida em outro lugar? Pensei, muitas vezes, mas algo sempre me segurava. A esperança de que você viesse, de que descobrisse a verdade. Era uma esperança tola, eu sei, mas era tudo que eu tinha. Rafael se levantou e começou a andar pela sala, processando informações, criando estratégias. Vamos precisar de um advogado muito bom, alguém que entenda de casos complexos. Alguém que não tenha medo de enfrentar 3 réus com recursos. Isso vai custar muito dinheiro. Eu tenho economias. E se não for suficiente, vou vender o carro, o apartamento, o que for necessário. Rafael, não. Eu não quero que você destrua sua vida por minha causa. Ele parou e olhou para ela, firme. Minha vida já foi destruída, mãe. No dia em que eles tiraram você de mim. Agora estou apenas reconstruindo sobre os escombros, e dessa vez, sobre a verdade. Os dias seguintes foram uma mistura de planejamento intenso e momentos de reconexão entre mãe e filho. Rafael tirou uma semana de folga do trabalho, alegando problemas familiares urgentes. Não era mentira. Passava horas pesquisando, ligando para advogados, tentando entender qual seria a melhor estratégia legal. Amélia, por sua vez, lutava para se readaptar à vida normal. Coisas simples, como usar um banheiro, dormir em uma cama ou comer com talheres, eram desafios. 15 anos de privação haviam deixado marcas profundas, não apenas no corpo, mas na mente. Uma tarde, Rafael chegou em casa e encontrou Amélia no banheiro, sentada no chão, chorando. Ele se ajoelhou ao lado dela. "O que foi, mãe? Está sentindo dor?" "Eu olhei no espelho", ela soluçou. "Realmente olhei. E não reconheci a mulher que vi. Onde foi parar a Amélia que eu conhecia? Aquela mulher do espelho é uma estranha, velha, acabada, destruída." Rafael segurou o rosto dela com as 2 mãos, obrigando-a a olhar em seus olhos. "Essa mulher no espelho é uma sobrevivente.
É alguém que passou por um inferno que a maioria das pessoas não conseguiria imaginar e ainda está aqui, de pé, lutando. Essa mulher é minha mãe e é a pessoa mais forte que eu conheço. Amélia abraçou o filho, chorando em seu ombro. Rafael a segurou firme, desejando poder absorver toda aquela dor e transformá-la em algo melhor. Naquela noite, enquanto jantavam, Amélia começou a falar sobre os 15 anos no lixão. Não tudo de uma vez, mas em fragmentos, como se estivesse montando um quebra-cabeça doloroso. Tinha uma mulher lá, chamada Conceição. Ela tinha uns 60 anos quando eu cheguei. Foi ela quem me ensinou a sobreviver. Dizia que o lixão não era o fim da vida, era só um capítulo ruim, que se a gente mantivesse a esperança, poderia escrever novos capítulos. Ela ainda está lá? Amélia balançou a cabeça negativamente. Morreu há 3 anos. Pneumonia. Não aguentou um inverno particularmente frio. A enterramos perto do lixão, sem cerimônia, sem nada. Só algumas palavras e orações. Era tudo que podíamos oferecer. Rafael apertou os punhos sob a mesa. Mais uma vítima da crueldade humana. Mais uma vida desperdiçada. E tinha um rapaz, o Paulo. Devia ter uns 25 anos. Era usuário de drogas. Veio parar no lixão depois que a família o rejeitou. Mas ele tinha um coração bom. Sempre dividia o que encontrava com os outros. Me protegia quando alguns homens tentavam se aproveitar. Ela parou, tremendo. Rafael não precisou que ela completasse a frase para entender. Isso aconteceu? Alguém tentou te machucar dessa forma? Tentaram. Mais de uma vez. Mas Paulo sempre estava por perto. Ele dizia que eu o lembrava da mãe dele, que também tinha sido abandonada pela família. Ele me defendia como se estivesse defendendo ela. Onde ele está agora? Não sei. Um dia ele simplesmente desapareceu. Talvez tenha conseguido sair, começar uma vida nova. Ou talvez a droga tenha levado ele. Nunca saberei. Rafael se levantou e começou a lavar a louça, precisando fazer algo com as mãos para não socá-las contra a parede. Como podia existir tanto sofrimento em um único lugar? Como suas próprias irmãs podiam ter condenado a mãe a esse destino? Amanhã vamos começar oficialmente, ele disse de costas para ela. Vamos a um cartório e começamos o processo de restabelecer sua identidade. Não vai ser fácil, mas vamos conseguir. E se seus irmãos descobrirem e se tentarem nos impedir? Que tentem. Eles não têm mais controle sobre sua vida, nem sobre a minha. Na manhã seguinte, Rafael e Amélia foram a um cartório no centro de Campinas. O escrivão, um senhor de meia-idade chamado Benedito, os atendeu com educação, mas confusão, quando Rafael explicou a situação. Entendo que é complexo, Rafael disse, mantendo a voz calma. Mas minha mãe está aqui, viva, e precisa ter sua identidade restabelecida. O que precisamos fazer? Benedito coçou a cabeça pensativo. Casos de pessoas declaradas mortas erroneamente existem, mas são raros. Vocês vão precisar de um advogado especializado em direito civil. Terão que entrar com um processo de retificação de óbito e vão precisar de provas sólidas de que a senhora é de fato quem diz ser. Exame de DNA serve? Sim, certamente. Mas também vão precisar de testemunhas, documentação prévia se houver, fotos antigas, qualquer coisa que possa corroborar a história. Rafael agradeceu as informações e saíram do cartório. Amélia estava pálida, assustada com a burocracia que tinham pela frente. É tanta coisa, meu filho. Talvez seja mais fácil eu simplesmente desaparecer. Viver sem identidade mesmo. Não, você não vai viver como fantasma. Vamos recuperar seu nome, sua dignidade, tudo, eu prometo. Eles passaram a tarde toda visitando advogados. A maioria ouvia a história com ceticismo, alguns com compaixão, mas todos diziam a mesma coisa. Seria um caso difícil, caro e demorado. Até que chegaram ao escritório de doutora Helena Mendes, uma advogada na casa dos 50 anos, especializada em direitos humanos e casos de abuso contra idosos.
Helena ouviu a história inteira sem interromper. Seu rosto permaneceu neutro durante a narrativa, mas seus olhos revelavam emoção. Quando Amélia terminou de falar, já em lágrimas, Helena se levantou e foi até ela segurando suas mãos. Dona Amélia, vou ser direta com a senhora. Esse é um dos casos mais absurdos e cruéis que já ouvi em 25 anos de profissão. E eu vou pegá-lo. Não pelo dinheiro que, sinceramente, nem sei se vocês têm, mas porque é o certo a fazer. Rafael sentiu um alívio imenso invadir seu peito. Finalmente, alguém que acreditava, que estava disposto a lutar. Quais são os próximos passos? Ele perguntou. Helena voltou para sua mesa e começou a fazer anotações. Primeiro, vamos fazer o exame de DNA. Isso vai estabelecer cientificamente que vocês são mãe e filho. Segundo, vamos juntar toda a documentação que conseguirmos da época em que Dona Amélia ainda tinha identidade ativa. Terceiro, vamos começar a investigar seus outros filhos, verificar a movimentação financeira deles nos últimos 15 anos, ver se encontramos algo suspeito. Isso é legal? Rafael perguntou. Com mandado judicial, sim. E acredite, vamos conseguir esse mandado. Juízes levam muito a sério casos de abuso contra idosos. Quarto, vamos precisar de testemunhas. Alguém que possa confirmar que Dona Amélia estava no lixão, que vivia lá há anos. Amélia pensou por um momento. Tem a Dona Rosa. Ela trabalha na administração do aterro, faz a limpeza dos escritórios. Ela me via todo dia, às vezes me dava comida. E tem o João Pedro, um dos catadores. Ele vive lá há mais de 20 anos. Perfeito. Vamos entrevistá-los, conseguir depoimentos formais. E por último, mas não menos importante, vamos fazer um exame médico completo em você, Dona Amélia. Documentar todas as condições de saúde, desnutrição, tudo. Isso vai ser crucial para mostrar as condições em que a senhora foi mantida. Helena parou e olhou para os dois. Mas preciso que entendam uma coisa. Isso vai ser uma guerra. Seus irmãos vão contratar os melhores advogados que o dinheiro puder comprar. Vão tentar desacreditar sua mãe, dizer que ela está mentindo, que está senil, confusa. Vão vasculhar cada detalhe das vidas de vocês, procurando algo para usar contra vocês. Estão preparados para isso? Rafael olhou para a mãe, que olhou de volta para ele. Nos olhos um do outro viram determinação, dor, mas acima de tudo, esperança. Estamos, Rafael respondeu, firme. Então vamos começar. A primeira semana de preparação para o processo foi intensa. Rafael acompanhou Amélia a diversos médicos que documentaram meticulosamente cada problema de saúde. Desnutrição severa, anemia, problemas dentários graves, artrite avançada e diversas outras condições que 15 anos de vida no lixão haviam causado. Cada diagnóstico era como uma facada no coração de Rafael. Ver, preto no branco, o sofrimento físico que sua mãe havia suportado tornava tudo ainda mais real e doloroso. O exame de DNA foi realizado em um laboratório particular, escolhido por Helena para garantir a credibilidade dos resultados. Rafael e Amélia deram amostras de sangue e agora aguardavam os resultados, que levariam cerca de 10 dias. Enquanto isso, Helena havia conseguido acesso aos registros da venda da casa. Rafael ficou chocado ao descobrir que a propriedade, avaliada na época em R$300 mil, havia sido vendida por apenas R$180 mil em uma transação rápida, menos de 2 meses após a suposta morte de Amélia. Eles tinham pressa. Helena explicou durante uma reunião em seu escritório. Venderam abaixo do valor de mercado para liquidar rápido. Isso é um indício forte de que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Amélia estava presente na reunião, ainda se adaptando a estar em ambientes formais novamente. Usava roupas que Rafael havia comprado para ela, simples, mas adequadas. Ainda estava muito magra, mas começava a ganhar um pouco de peso com a alimentação regular. E a pensão? Rafael perguntou.
Ah, isso é interessante. Mariana ficou como beneficiária principal da pensão, alegando que cuidaria da casa da mãe de vocês até que fosse vendida. Depois da venda, ela continuou recebendo, supostamente para honrar a memória da mãe. São quase R$ 1.500 por mês. Em 15 anos, bem, vocês podem fazer as contas. R$ 270.000. Rafael calculou rapidamente, sua voz carregada de raiva contida. Exatamente. E ainda tem as economias que Dona Amélia mencionou. Consegui ordem judicial para investigar as contas bancárias dos três. Vamos ver o que encontramos. Helena olhou para Amélia com gentileza. Dona Amélia, preciso fazer algumas perguntas difíceis. A senhora está pronta? Amélia assentiu, apertando a mão de Rafael. No dia em que a senhora foi levada, a senhora lembra de detalhes específicos? Horário, quem estava presente, exatamente o que foi dito? Amélia fechou os olhos, voltando àquele dia terrível. Foi uma quinta-feira, perto das 7 da noite. Eu tinha feito janta, frango com quiabo, uma receita que meus filhos sempre gostaram. Estávamos todos à mesa. Carlos começou a conversa, dizendo que tinham uma proposta para me fazer. Queriam que eu assinasse alguns papéis, transferindo a casa e as economias para eles, mantendo a pensão em meu nome, mas dando procuração para que eles gerissem. Ela abriu os olhos que estavam marejados. Eu disse não. Disse que aquilo era para ser dividido igualmente entre meus 4 filhos quando eu morresse, não antes. Carlos ficou irritado, mas se controlou. Mariana tentou me convencer, dizendo que era para meu próprio bem, que eu estava ficando velha e poderia ser enganada por golpistas. Eu me mantive firme. E aí? Aí João trouxe a sobremesa. Doce de leite caseiro, meu preferido. Comi sem desconfiar de nada. Meia hora depois, comecei a me sentir tonta, fraca. Pedi ajuda, mas eles só me observavam. Foi quando entendi. Eles tinham colocado algo na comida. Rafael se levantou bruscamente, incapaz de ficar sentado ouvindo aquilo. Caminhou até a janela, olhando para a cidade lá fora sem realmente ver nada. Continue, por favor. Helena encorajou Amélia. Eu desmaiei. Quando acordei, estava em um lugar escuro, frio. Minhas mãos e pés estavam amarrados. Ouvia vozes acima de mim. Era um porão. Eles me mantiveram lá por... não sei ao certo. Dias, talvez uma semana. Vinham me visitar, traziam água e pão, mas continuavam insistindo que eu assinasse os papéis. Eu me recusava. Ela respirou fundo, tremendo. Então, uma noite, Carlos veio sozinho. Disse que tinham decidido seguir em frente sem minha assinatura. Que iam declarar que eu tinha morrido de ataque cardíaco e que tinham encontrado documentos onde eu deixava tudo para eles. Eu gritei. Disse que era mentira, que eu denunciaria. Ele riu e disse que ninguém ia acreditar em mim, que eu era só uma velha. E então me trouxeram para o lixão. Quem especificamente a trouxe? Carlos e João. Mariana não estava. Eles me jogaram lá e disseram para eu não tentar voltar, que se tentasse, eles diriam que eu era louca, que tinha fugido de algum asilo, que ninguém ia me ouvir. Helena fazia anotações detalhadas, seu rosto uma máscara profissional que escondia a revolta que sentia. E você nunca tentou procurar ajuda das autoridades? Tentei sim. 2 vezes consegui chegar até delegacias, mas sem documentos, suja, com essa aparência. Me tratavam como mendiga, me enxotavam. Uma vez um policial me levou de volta ao lixão, dizendo que era onde eu pertencia. Depois dessas tentativas, desisti. Aceitei que aquela seria minha vida até morrer. Rafael se virou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como eu não percebi? Como eu acreditei na história deles tão facilmente? Amélia se levantou e foi até ele. Porque você era jovem, meu filho. Estava longe, construindo sua vida. E porque nunca imaginou que seus próprios irmãos fossem capazes disso. Eu também não imaginei. Até que aconteceu. Helena os observava, comovida, mas focada.
Esse depoimento é crucial. Vamos oficializá-lo, registrar tudo. E agora precisamos ouvir as testemunhas do lixão. Vocês podem me levar lá? Rafael assentiu. Podemos ir agora, se quiser. A viagem até o aterro foi silenciosa. Amélia olhava pela janela, vendo o caminho que havia percorrido tantas vezes em sua mente durante aqueles anos, imaginando que um dia faria o caminho de volta, mas dessa vez para acusar seus algozes. Quando chegaram, Rafael estacionou longe o suficiente para que o cheiro não fosse tão intenso. Helena desceu do carro com eles, vestida profissionalmente, mas sem medo de se sujar, se necessário. Amélia os guiou até a área onde costumava ficar. Era um canto relativamente isolado, perto de onde os caminhões despejavam os resíduos orgânicos. Havia uma espécie de abrigo improvisado feito de madeira e lona. Era ali que eu dormia, ela disse apontando. Um homem de aproximadamente 40 anos se aproximou. Era magro, com pele queimada pelo sol, mas seus olhos tinham uma inteligência viva. Dona Amélia? É você mesmo? Amélia sorriu. Sou eu, João Pedro. Como você está? Eu que pergunto. Nós achamos que você tinha, sei lá, sumido. Faz dias que não aparece. É uma longa história. Esse aqui é meu filho, Rafael. E essa é a doutora Helena, minha advogada. João Pedro olhou de um para outro, processando. Seu filho? Pensei que você não tivesse família. Tenho, e eles me colocaram aqui. A expressão de João Pedro mudou, entendendo. Filhos da... Helena o interrompeu gentilmente. Senhor João Pedro, poderia dar um depoimento formal sobre o tempo que a dona Amélia passou aqui? Seria de grande ajuda para o processo que estamos construindo. Claro, qualquer coisa para ajudar dona Amélia. Ela é boa gente. Ajudou muita gente aqui, mesmo não tendo nada. Eles passaram a próxima hora coletando depoimentos. João Pedro confirmou que Amélia estava no lixão há pelo menos 12 anos, que era o tempo que ele a conhecia. Dona Rosa, a funcionária da limpeza, confirmou a presença de Amélia e contou sobre as vezes que havia levado comida escondido para ela. Cada testemunho era uma peça do quebra-cabeça se encaixando. Helena estava satisfeita com o material que estava conseguindo. Quando estavam prestes a ir embora, uma mulher idosa se aproximou. Devia ter seus 70 anos, cabelos brancos presos em um coque desgrenhado, roupas surradas, mas relativamente limpas. Dona Amélia, ouvi dizer que você está indo embora de vez. Amélia abraçou a mulher. Estou, Dona Lourdes. Esse é meu filho. Ele me encontrou. Dona Lourdes olhou para Rafael com lágrimas nos olhos. Sua mãe falava de você todos os dias, moço, todos os dias. Dizia que você ia voltar, que ia encontrá-la. A gente achava que era só ilusão, sabe? Jeito dela de manter a esperança. Mas ela estava certa. Rafael apertou a mão da mulher emocionado. A senhora conhece minha mãe há quanto tempo? Uns 10 anos, mais ou menos. Chegamos aqui na mesma época. Minha história é diferente. Vim parar aqui por escolhas ruins que fiz. Mas sua mãe não merecia estar aqui. Ela é boa demais para esse lugar. Helena se aproximou. A senhora também poderia dar um depoimento? Claro. Se vai ajudar Dona Amélia, faça o que for preciso. Mais tarde, já no carro voltando para casa, Amélia estava quieta, perdida em pensamentos. No que está pensando, mãe? Rafael perguntou. Em todas as pessoas que ficaram para trás. João Pedro, Dona Lourdes, tantos outros. Eles também têm histórias, famílias que talvez nem saibam onde estão. Não sei se consigo ficar em paz sabendo que eles continuam lá. Uma coisa de cada vez, mãe. Primeiro, resolvemos sua situação. Depois, quem sabe, podemos ajudar os outros também. Helena, no banco de trás, fazia anotações. Dona Amélia, a senhora tem um coração muito grande, mas seu filho está certo. Precisamos focar em seu caso agora. Quando tivermos justiça para você, podemos pensar nos próximos passos. Eles seguiram em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos sobre justiça, vingança e redenção. Uma semana depois, os resultados do DNA chegaram. Rafael estava no trabalho quando Helena ligou. Ele atendeu imediatamente, o coração disparado.
Rafael, os resultados confirmam. Compatibilidade de 99,99%. Dona Amélia é definitivamente sua mãe biológica. Rafael fechou os olhos, sentindo um misto de alívio e dor. Alívio por ter a confirmação científica. Dor por saber que tudo aquilo era real, não um pesadelo do qual poderia acordar. Obrigado, doutora Helena. O que fazemos agora? Agora, entramos oficialmente com o processo. Retificação de óbito, ação de investigação de fraude, ação civil por danos morais e materiais. Vai ser pesado, Rafael. Prepare-se. Estou preparado. Mas estava mesmo? Quando chegou em casa naquela noite e contou para Amélia sobre os resultados, viu o peso que aquilo também tinha para ela. Não havia mais como negar, não havia mais espaço para dúvidas. A batalha estava oficialmente declarada. Eles vão descobrir em breve, Amélia disse, sentada no sofá da sala. Não podemos adiar mais. Talvez seja a hora de você falar com eles. Rafael tinha evitado pensar nesse momento. A confrontação direta com Carlos, João e Mariana. Parte dele queria apenas deixar que os advogados e o sistema judicial lidassem com tudo. Mas outra parte, a parte ferida e raivosa, queria olhar nos olhos deles e perguntar como puderam fazer aquilo. Vou ligar para Carlos, ele disse pegando o celular. Rafael, espere, pense bem no que vai dizer. Já pensei, mãe, já pensei muito. Ele discou o número de Carlos, que atendeu no terceiro toque. Rafael, quanto tempo? Como você está? A voz do irmão soava casual, amigável, como se não tivesse sangue nas mãos. Preciso conversar com você, Carlos. Pessoalmente. É urgente. Claro, claro. Sobre o quê? Está tudo bem? Não está. Preciso que você, João e Mariana venham à minha casa amanhã à noite, 7h. Houve uma pausa do outro lado da linha. Os três? Isso é sério assim? O que aconteceu? Amanhã você descobre. Apenas venham. Rafael, você está me assustando. É sobre saúde? Você está doente? Não sou eu que está doente, Carlos. Apenas venham. Ele desligou antes que o irmão pudesse fazer mais perguntas. Suas mãos tremiam. Amélia se aproximou e a segurou. Foi corajoso, meu filho. Não me sinto corajoso. Me sinto aterrorizado. Eu também, mas estamos juntos nisso. A noite seguinte chegou rápido demais. Rafael tinha limpado o apartamento, arrumado as coisas, como se estivesse se preparando para receber visitas normais. Mas não havia nada de normal naquilo. Amélia estava no quarto de hóspedes. Eles tinham decidido que ela ficaria escondida no início, que Rafael confrontaria os irmãos primeiro e só depois a revelaria. Helena também estava presente, escondida no escritório de Rafael, pronta para documentar tudo com gravações de áudio, que eram legais desde que pelo menos uma parte soubesse que estava sendo gravada. Às 7h em ponto, a campainha tocou. Rafael respirou fundo e foi atender. Carlos estava na frente, vestindo um terno caro, sua postura confiante. João estava ao lado dele, mais casual, mas igualmente imponente. Mariana vinha atrás, com uma expressão preocupada no rosto. Rafael, Carlos disse, entrando e dando um abraço rápido no irmão mais novo. Você nos deixou preocupados com esse telefonema misterioso. Sentem-se, Rafael disse, indicando o sofá. Os três se acomodaram, olhando ao redor do apartamento. Rafael ficou de pé, de frente para eles, tentando controlar a tempestade de emoções dentro de si. Então, João disse, sempre o mais direto, o que é tão importante? Rafael os encarou um por um. Quero que me contem sobre o dia em que nossa mãe morreu. A pergunta pegou os três de surpresa. Carlos franziu a testa. Rafael, por que está trazendo isso à tona agora? Já faz 15 anos. Eu sei quanto tempo faz. Quero que me contem mesmo assim. Mariana se remexeu no sofá, desconfortável. Foi um ataque cardíaco rápido. Ela não sofreu. E onde estava o corpo? No quarto dela. Carlos respondeu. Encontramos ela de manhã. Já tinha partido. E vocês chamaram uma ambulância? Um médico? Chamamos o doutor Azevedo, o médico da família.
Ele confirmou o óbito e providenciou o atestado. Rafael assentiu lentamente. E o enterro? Como foi? Simples, João disse. Como ela teria querido, sem muita pompa. Caixão fechado? Sim, Carlos confirmou. Ela já estava... Bem, você entende. Não seria apropriado. Entendo. Rafael caminhou até a janela, de costas para eles. E a casa? As economias? A pensão? Como dividiram tudo? Houve um silêncio tenso. Carlos foi o primeiro a falar. Rafael, onde você quer chegar com isso? Fizemos tudo corretamente, legalmente. Você recebeu sua parte. Recebi 50 mil reais. Vocês me disseram que era um quarto do valor da casa. Mas a casa valia mais que 200 mil, não valia? O mercado estava em baixa, João se defendeu. Tivemos que vender rápido, pelo que conseguimos. E as economias? E a pensão? As economias foram usadas com o enterro e dívidas que mamãe tinha. Mariana disse, sua voz suave. E a pensão? Bem, alguém tinha que receber. Eu me ofereci para honrar a memória dela. Rafael se virou, encarando-os. Vocês são muito bons em mentir. 15 anos de prática, imagino. Carlos se levantou irritado. Do que você está falando? Que mentiras! A mentira de que nossa mãe está morta. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Os três ficaram paralisados, o sangue drenando de seus rostos. Mariana foi a primeira a reagir com uma risada nervosa. Rafael, você está falando sério? Claro que ela está morta. Você estava no enterro. Eu estava no enterro de um caixão vazio. Carlos deu um passo à frente tentando manter a compostura. Você está delirando. Passou por algum estresse no trabalho? Deveria procurar ajuda. A única ajuda que eu precisava já encontrei. Encontrei quando fui fazer uma vistoria no aterro sanitário há 2 semanas. João se levantou também, sua voz tensa. O que você encontrou no aterro? Nossa mãe, viva, abandonada no lixão onde vocês a deixaram há 15 anos. Mariana começou a chorar, mas Rafael não sabia se eram lágrimas genuínas ou apenas mais uma atuação. Isso é insanidade, Carlos disse, mas sua voz vacilou. Você não tem provas de nada. Rafael foi até o corredor e chamou. Mãe, pode vir, por favor. Os segundos que se seguiram pareceram uma eternidade. Então Amélia apareceu na porta da sala, usando um vestido simples que Rafael tinha comprado para ela. Ainda estava magra, ainda tinha marcas do sofrimento, mas estava limpa, digna. A reação dos três foi imediata e reveladora. Carlos ficou branco como papel. João começou a tremer visivelmente. Mariana soltou um grito abafado e levou as mãos à boca. Olá, meus filhos, Amélia disse, sua voz surpreendentemente firme. Faz tempo. Carlos foi o primeiro a se recuperar do choque. Sua expressão passou do terror para algo mais calculista. Isso não pode ser real. Ela está morta. Nós a enterramos. Vocês enterraram um caixão vazio, Rafael disse, e vão pagar por cada dia que ela passou no lixão. A sala estava carregada de tensão. Mariana continuava chorando, agora claramente em pânico real. João estava sentado novamente, a cabeça entre as mãos. Carlos era o único ainda de pé, tentando manter algum controle sobre a situação. Isso é um absurdo, ele disse, mas sua voz não tinha mais a mesma confiança. Não sei que golpe vocês estão tentando aplicar, mas não vai funcionar. Helena escolheu esse momento para sair do escritório, com uma pasta cheia de documentos. Boa noite. Sou a doutora Helena Mendes, advogada da dona Amélia e do Rafael, e garanto que não é um golpe. Temos DNA confirmando que a senhora aqui presente é mãe dos 4. Temos testemunhas de que ela viveu no aterro sanitário por mais de uma década. E temos o depoimento dela sobre como vocês a drogaram, sequestraram e abandonaram. Carlos olhou para a advogada, calculando as opções. Qualquer advogado pode aparecer com papéis. Não prova nada. O DNA foi feito em laboratório certificado. Os laudos médicos documentam anos de desnutrição e maus tratos. As testemunhas são pessoas idôneas. E tudo isso será apresentado em juízo nos múltiplos processos que serão abertos contra vocês.
Mariana levantou o rosto, as lágrimas ainda escorrendo. Mãe, eu sinto muito. Eu não queria, não foi ideia minha. Cala a boca, Mariana, Carlos ordenou. Não, já chega. 15 anos, Carlos. 15 anos carregando isso. Eu não aguento mais. João levantou a cabeça, olhando para a irmã com desespero. Mari, não fala nada. Não sem um advogado presente. Mas Mariana estava além do ponto de se importar. Levantou-se e caminhou em direção a Amélia, caindo de joelhos na frente dela. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu era fraca, eu tinha dívidas, eu deixei eles me convencerem. Mas eu me arrependo todo santo dia. Toda noite eu sonho com você, pedindo ajuda e eu não fazendo nada. Amélia olhou para a filha, seu rosto uma máscara de dor e compreensão complexa. Você me visitou no porão. Lembro de você lá, chorando, dizendo que não tinha outro jeito. E mesmo assim, você não me ajudou a sair. Você me abandonou. Eu sei, e isso me mata. Mas eles disseram que se eu contasse para alguém, todos iríamos presos. Que eu seria cúmplice. Eu tive medo. Carlos puxou Mariana pelo braço, afastando-a de Amélia. Você está fazendo tudo pior. Cala a boca agora. Helena estava anotando tudo, um pequeno gravador discretamente posicionado, captando cada palavra. Senhor, Carlos, qualquer coisa que seja dita aqui pode e será usada no processo. Sugiro que o senhor e seus irmãos contratem representação legal o quanto antes. Isso é uma emboscada, Carlos acusou. Vocês nos trouxeram aqui de propósito, sem nos avisar que seria gravado. Rafael sabia que estava sendo gravado. E é legal gravar conversas em que pelo menos uma parte tem conhecimento. Mas se preferir, podemos parar a gravação e continuar essa conversa oficialmente com seus advogados presentes e tudo sendo documentado para o tribunal. Carlos socou o braço do sofá, frustrado. Quanto vocês querem para fazer isso desaparecer? Rafael deu um passo à frente, a raiva finalmente transbordando. Você acha que isso é sobre dinheiro? Você abandonou nossa mãe em um lixão, Carlos. Deixou ela comendo lixo, dormindo no chão, sofrendo coisas que eu nem consigo imaginar. E você acha que pode resolver isso com dinheiro? Tudo se resolve com dinheiro, Rafael. Você só precisa nomear seu preço. Amélia, que havia permanecido relativamente calma até então, finalmente explodiu. Eu não tenho preço. Minha dignidade não tem preço. Minha vida não tem preço. Vocês me trataram como lixo, então agora vão ser tratados como o que são, criminosos. João se levantou, as mãos tremendo. Mãe, Dona Amélia, a gente só queria o dinheiro. A gente não pensamos que você ia sobreviver tanto tempo. Achamos que em alguns meses, talvez um ano, você ia desistir e ia acabar. O silêncio que se seguiu era sepulcral. João havia acabado de admitir que esperavam que ela morresse no lixão, que tinham planejado isso. Rafael teve que se segurar para não avançar contra o irmão. Helena colocou uma mão em seu ombro, acalmando-o. Acho que temos tudo o que precisamos por hoje, ela disse. Senhores, vocês receberão a notificação oficial dos processos em breve. Sugiro fortemente que contratem advogados especializados em direito criminal. Vão precisar. Carlos olhou para Rafael, seu rosto uma máscara de raiva e medo. Você vai se arrepender disso, Rafael. Somos sua família. Família não faz o que vocês fizeram. Saiam da minha casa. Agora! Os três saíram em silêncio. Mariana ainda chorando. João cabisbaixo. Carlos com a cabeça erguida, mas os olhos revelando o pânico interno. Quando a porta se fechou, Amélia desabou no sofá tremendo. Rafael se sentou ao lado dela, abraçando-a. Helena guardou seus documentos, satisfeita. Isso foi melhor do que eu esperava, ela disse. A Mariana praticamente confessou. O João também. Isso vai facilitar muito nosso trabalho. E agora? Rafael perguntou.
Agora entramos oficialmente com todos os processos: criminal por sequestro, cárcere privado, fraude, apropriação indébita, civil por danos morais e materiais, e a ação de retificação de óbito. Vai ser uma tempestade legal, mas temos tudo o que precisamos. Amélia olhou para o filho. Eu não quero vingança, Rafael. Só quero justiça e quero minha vida de volta. Você vai ter as duas, mãe. Eu prometo. Nos dias seguintes, a história começou a vazar. Primeiro entre amigos próximos, depois em círculos maiores. Um caso tão extraordinário, era impossível de manter em segredo. Jornalistas começaram a ligar para Rafael, querendo entrevistar Amélia. Ele recusou todos, seguindo o conselho de Helena. Quando o momento certo chegar, quando tivermos o processo bem encaminhado, aí podemos pensar em falar com a imprensa. Mas, por enquanto, silêncio. Carlos, João e Mariana contrataram um escritório de advocacia de elite de São Paulo. Uma equipe de 5 advogados começou a trabalhar em sua defesa, tentando encontrar brechas, desacreditar testemunhas, questionar evidências. A primeira audiência foi marcada para 2 meses depois. Tempo suficiente para ambos os lados prepararem seus casos. Rafael usou esse tempo para ajudar Amélia a se recuperar física e emocionalmente. Ela começou a fazer terapia, algo que Helena havia recomendado fortemente. A terapeuta, doutora Beatriz, era especializada em trauma. Nas primeiras sessões, Amélia mal conseguia falar, mas aos poucos começou a se abrir, a processar 15 anos de sofrimento reprimido. Ela tem TEPT severo. Doutora Beatriz explicou a Rafael em uma reunião. O que ela passou... É impressionante que ela ainda seja funcional. A maioria das pessoas não sobreviveria, mental ou fisicamente. Ela vai ficar bem? Com tempo e tratamento adequado, sim, mas as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, vão ficar para sempre. Ela nunca vai ser quem era antes, mas pode aprender a ser uma nova versão de si mesma. Rafael absorveu isso, entendendo que a recuperação da mãe seria uma jornada longa, talvez sem fim definitivo. Uma tarde, enquanto tomavam café na varanda do apartamento, Amélia tocou em um assunto delicado. E você, meu filho? Como está lidando com tudo isso? Estou bem. Não minta para mim, sei que não está. Rafael suspirou, olhando para a xícara em suas mãos. É difícil descobrir que meus irmãos, pessoas que eu cresci admirando, são capazes de isso, fazer eu questionar tudo. Minha infância, minhas memórias, eram todos uma mentira? Não, meu filho. O amor que sentíamos uns pelos outros era real. O que aconteceu depois foi a ganância, o egoísmo, que transformou esse amor em algo doente. Mas você não é como eles. Você é diferente. Às vezes tenho medo de não ser, de ter a mesma escuridão dentro de mim. Amélia segurou o rosto do filho com as 2 mãos. Você me encontrou e me salvou. Um homem com escuridão não teria feito isso. Teria seguido em frente com sua vida, ignorando a velha suja no lixão. Mas você não fez isso. Você me reconheceu mesmo quando eu estava irreconhecível. Isso é luz, Rafael. Luz pura. Ele abraçou a mãe, deixando as lágrimas finalmente fluírem livremente. Os 2 meses até a primeira audiência passaram em um borrão de preparação legal, recuperação emocional e adaptação à nova realidade. Amélia estava ganhando peso, sua saúde melhorando gradualmente sob supervisão médica constante. Os tratamentos dentários haviam começado, devolvendo-lhe um sorriso que Rafael não via há décadas. Helena trabalhava incansavelmente, construindo um caso que ela chamava de incontestável. Tinha DNA, testemunhas, laudos médicos, confissões gravadas e movimentações financeiras suspeitas. Era uma fortaleza de evidências. Mas a defesa de Carlos, João e Mariana não estava de braços cruzados. Eles argumentavam que Amélia tinha saído de casa por vontade própria, que estava confusa mentalmente, que estava sendo manipulada por Rafael para extorquir dinheiro deles. Alegavam
que a gravação da confrontação havia sido obtida sob coação emocional. São argumentos fracos, Helena explicou a Rafael e Amélia em seu escritório. Mas são o que eles têm. Vão tentar desacreditar Dona Amélia no tribunal, pintar uma imagem dela como alguém instável, não confiável. Ela passou 15 anos em um lixão, Rafael disse indignado. Claro que há trauma, claro que há marcas, mas isso não a torna menos credível. Eu sei disso, você sabe disso, e qualquer pessoa com um mínimo de empatia sabe disso. Mas um júri, advogados habilidosos, podem plantar sementes de dúvida. Por isso precisamos estar preparados para cada ataque, cada insinuação. A audiência seria no Fórum de Campinas. Quando o dia chegou, Rafael vestiu seu melhor terno. Amélia usava um conjunto simples, mas elegante, que Helena a havia ajudado a escolher. Eles queriam que ela parecesse digna, respeitável, mas também que as marcas do sofrimento fossem visíveis. Chegaram cedo, encontrando Helena já lá, acompanhada de 2 assistentes. Do outro lado do corredor, Carlos, João e Mariana entraram com sua equipe de advogados. Foi a primeira vez que se viam desde aquela noite no apartamento de Rafael. Carlos olhou para Rafael com desprezo. Mariana desviou o olhar, incapaz de encarar a mãe ou o irmão. João apenas parecia cansado, envelhecido além de seus anos. A sala de audiências era intimidadora. O juiz, Dr. Henrique Almeida, era um homem de seus 60 anos, conhecido por ser rigoroso, mas justo. Ele entrou, todos se levantaram e a sessão começou. Helena apresentou o caso primeiro, com uma eloquência que impressionou Rafael. Ela traçou uma linha do tempo clara. O dia em que Amélia foi drogada, o sequestro, o abandono no lixão, os 15 anos de sofrimento e, finalmente, o reencontro. Apresentou o DNA, os laudos médicos, as fotos do estado em que Amélia foi encontrada. Quando foi a vez das testemunhas, João Pedro subiu ao estande. Estava visivelmente nervoso, usando roupas emprestadas que não serviam direito, mas sua sinceridade era palpável. Conheci Dona Amélia há 12 anos, ele testemunhou. Ela vivia no mesmo canto do aterro que eu. Era uma das poucas pessoas de lá que ainda tinha esperança. Sempre dizia que seu filho mais novo ia voltar para ela. A gente achava que era só um jeito dela de aguentar, sabe? Mas ela estava certa. O advogado da defesa, doutor Augusto Faria, um homem careca e ríspido, levantou-se para o contra-interrogatório. Senhor João Pedro, o senhor tem antecedentes criminais, não tem? Tenho. Já fui preso por posse de drogas há muito tempo. Cumpri minha pena. E está esperando receber alguma compensação financeira por esse testemunho? Não, senhor. Estou aqui porque Dona Amélia é boa pessoa e merece justiça. Mas o senhor admite que usa drogas? Usava. Estou limpo há 5 anos. Então sua memória dos eventos pode estar comprometida pelo uso anterior de substâncias? Helena se levantou. Objeção, excelência. O advogado está fazendo suposições sem base. Deferida. Doutor Augusto, reformule. O advogado mudou de tática, mas João Pedro se manteve firme em seu depoimento. Quando terminou, Dona Rosa foi chamada. Ela contou sobre as vezes que levou comida para Amélia, sobre como viu a deterioração da saúde da idosa ao longo dos anos. A defesa tentou desacreditá-la também, sugerindo que ela estava sendo paga para mentir. Rosa, uma senhora de quase 70 anos, olhou para o advogado com indignação. Jovem, eu trabalho honestamente há 50 anos. Nunca menti na minha vida e não vou começar agora. Dona Amélia sofreu e eu vi. Se o senhor não acredita em mim, problema seu. Mas Deus sabe a verdade. O juiz parecia impressionado com a convicção dela. Quando foi a vez de Amélia testemunhar, a sala ficou em silêncio absoluto. Ela subiu ao estande com a ajuda de Rafael, suas mãos tremendo. Helena a guiou gentilmente através do testemunho. Amélia contou tudo, desde aquela noite terrível até o dia em que Rafael a encontrou. Sua voz falhava em alguns momentos. Lágrimas escorriam,
Mas ela não parou. Eles eram meus filhos, ela disse, olhando diretamente para Carlos, João e Mariana. Eu dei a vida por eles, e eles me jogaram no lixo, literalmente, como se eu não fosse nada, como se 55 anos de dedicação a eles não significassem nada. Quando o doutor Augusto levantou para contra-interrogá-la, sua abordagem foi surpreendentemente suave. Ele sabia que atacar uma idosa fragilizada na frente do juiz seria má estratégia. Dona Amélia, a senhora admite que tem problemas de memória após tantos anos de trauma. Minha memória está bem, obrigada, mas deve estar confusa, não? Tantas coisas ruins aconteceram. Não é possível que a senhora esteja, sem querer, misturando eventos, colocando a culpa nas pessoas erradas. Eu sei exatamente quem me colocou naquele lixão. Eram meus filhos. Vi seus rostos, ouvi suas vozes. Não estou confusa. E quanto ao dinheiro que o Sr. Rafael pode ganhar com esse processo, a senhora não acha que ele possa estar influenciando suas memórias? Helena se levantou imediatamente. Objeção. Isso é ofensivo e sem fundamento. Deferida. Doutor Augusto, cuidado. Mas o estrago estava feito. A semente de dúvida havia sido plantada. Quando Amélia desceu do estande, estava exausta, tremendo. Rafael a amparou, olhando com raiva para os advogados da defesa. Carlos subiu ao estande. Sua estratégia era clara: negar tudo. Dizer que Amélia havia saído de casa por vontade própria após uma discussão sobre finanças, que eles tinham procurado por ela, mas não encontraram, que presumiram que havia morrido e fizeram o enterro de boa fé. Amávamos nossa mãe, ele disse, tentando soar sincero. Nunca faríamos o que estão nos acusando. É absurdo, é cruel e é uma tentativa clara de extorsão por parte do nosso irmão mais novo, que sempre foi o favorito dela e agora quer ficar com tudo. Rafael teve que ser contido por Helena para não se levantar e gritar. A audácia de Carlos em inverter a situação era de tirar o fôlego. Quando Helena contra-interrogou Carlos, ela foi implacável. Senhor, Carlos, na noite em que confrontamos o senhor e seus irmãos no apartamento do Rafael, a senhorita Mariana disse, e cito, Mãe, me perdoa, por favor, me perdoa. Eu deixei eles me convencerem. Convencer de quê, se vocês não fizeram nada? Carlos hesitou. Ela estava em choque, confusa, não sabia o que estava dizendo. E o senhor João disse, não pensamos que você ia sobreviver tanto tempo. Por que ele diria isso, se vocês achavam que ela tinha morrido de causas naturais? Novamente, foi o choque de ver alguém que achávamos morto. As palavras saíram erradas. Helena apresentou a gravação. A voz de João ecoou pela sala. Achamos que em alguns meses, talvez um ano, você ia desistir, ia acabar. Isso soa como alguém falando de uma pessoa que morreu de ataque cardíaco, Sr. Carlos. Carlos não tinha resposta. Sua fachada começava a rachar. A audiência durou o dia inteiro. Quando terminou, o juiz anunciou que daria sua decisão preliminar em 2 semanas, após analisar todas as evidências e depoimentos. Do lado de fora do fórum, jornalistas cercaram Rafael e Amélia. Câmeras piscavam, microfones eram empurrados em seus rostos. Helena os protegeu, dando uma declaração breve. Estamos confiantes de que a justiça será feita. Dona Amélia sofreu uma injustiça terrível e os responsáveis devem pagar. Não faremos mais comentários neste momento. Eles conseguiram chegar ao carro e sair. Amélia estava esgotada, encostando a cabeça na janela. Foi horrível, ela murmurou. Eu sei, mãe, mas você foi incrível, forte, digna. Estou orgulhoso de você. E se o juiz não acreditar em mim? Ele vai acreditar. As evidências são claras demais. Mas mesmo enquanto dizia isso, Rafael sentiu uma ponta de medo. E se não fosse suficiente? E se Carlos e seus advogados caros conseguissem plantar dúvida suficiente? E se a justiça falhasse? Deixe um comentário me contando o que você achou até agora e de qual cidade você está assistindo.
Sua participação é muito importante. As 2 semanas de espera foram torturantes. Rafael mal conseguia se concentrar no trabalho. Amélia tinha pesadelos todas as noites, acordando gritando, revivendo os horrores do lixão. A terapia com Dortá. Beatriz se intensificou, com sessões quase diárias. Helena ligava regularmente com atualizações. A mídia havia pego o caso e estava fazendo a festa. Manchetes como "Filhos abandonam mãe em lixão por herança" e "Idosa sobrevive 15 anos em aterro após ser traída pela família" estavam por toda parte. A opinião pública estava fortemente a favor de Amélia. Redes sociais explodiam com mensagens de apoio e revolta contra Carlos, João e Mariana. Eles estavam sendo socialmente crucificados, suas vidas virando de cabeça para baixo. Carlos perdeu importantes clientes em seu escritório de advocacia. João teve contratos internacionais cancelados. Mariana foi afastada de suas funções na universidade, sujeita a uma investigação interna. Rafael não sentia pena, sentia que era apenas o começo do que eles mereciam. Finalmente, o dia da decisão preliminar chegou. Todos se reuniram novamente no fórum. A tensão era palpável. O juiz entrou e todos se levantaram. Ele se sentou, olhou os documentos à sua frente e começou a falar. Este é, sem dúvida, um dos casos mais perturbadores que já passou por minha vara. Uma mãe abandonada por seus próprios filhos, condenada a viver em condições subhumanas, enquanto esses mesmos filhos desfrutavam do dinheiro que por direito também era dela. Carlos fechou os olhos. Mariana começou a chorar silenciosamente. João permaneceu impassível. Após analisar cuidadosamente todas as evidências, testemunhos e argumentos de ambas as partes, chego às seguintes conclusões preliminares. Rafael segurou a mão de Amélia, ambos mal respirando. Primeiro, quanto à identidade da senhora Amélia Santos. O exame de DNA confirma inequivocamente que ela é a mãe biológica dos réus e do autor. Portanto, determina o início imediato do processo de retificação de óbito. A senhora Amélia está, obviamente, viva. Amélia soltou um suspiro de alívio. Primeiro passo conquistado. Segundo, quanto às acusações criminais, as evidências apresentadas, incluindo testemunhos de múltiplas fontes independentes, laudos médicos documentando anos de privação e, principalmente, a gravação da confrontação onde os réus fizeram declarações altamente incriminadoras, me levam a acreditar que há fundamento suficiente para que o caso criminal prossiga. Carlos se levantou. Excelência, essa gravação foi obtida de forma... Sente-se, Dr. Carlos. Terei oportunidade de ouvir argumentos sobre a admissibilidade de evidências no momento apropriado. Por ora, estou apenas dando minha decisão preliminar. Carlos se sentou, derrotado. Terceiro, quanto aos danos materiais e morais. Determino o congelamento imediato de todos os bens dos réus obtidos através da venda da propriedade da senhora Amélia e da pensão indevidamente recebida. Um perito será nomeado para calcular o valor total devido, incluindo correção monetária e juros. Rafael apertou a mão da mãe com mais força. Estava funcionando. A justiça estava sendo feita. E quarto, mais importante, determino medida protetiva imediata. Os réus estão proibidos de se aproximar da senhora Amélia ou do senhor Rafael a uma distância menor que 500 metros sob pena de prisão. Estão também proibidos de fazer qualquer contato direto ou indireto com as vítimas. O juiz pausou, olhando diretamente para Carlos, João e Mariana. Senhores, se metade do que foi alegado aqui for verdade, vocês cometeram um dos crimes mais hediondos que esta corte já viu. Uma mãe não é lixo para ser descartado quando não serve mais aos propósitos egoístas de seus filhos. Se vocês tiverem um pingo de consciência, usarão este tempo até o julgamento completo para refletir sobre suas ações e, quem sabe, mostrar um arrependimento genuíno. Ele bateu o martelo.
Esta audiência está encerrada. A data do julgamento completo será notificada às partes em breve. Do lado de fora do fórum foi um circo. Jornalistas gritavam perguntas, câmeras filmavam. Pessoas na rua aplaudiam Amélia e Rafael. Helena deu uma coletiva de imprensa improvisada. Hoje, a justiça deu um passo importante em direção ao que é correto. Mas ainda há um longo caminho pela frente. Continuaremos lutando até que Dona Amélia receba cada centavo que lhe é devido e até que os responsáveis por este crime atroz sejam adequadamente punidos. De volta ao apartamento, Rafael abriu uma garrafa de vinho que havia guardado para a ocasião. Ele e Amélia brindaram, mas a celebração era contida. A batalha estava longe de terminar. Como você está se sentindo, mãe? Aliviada, assustada, feliz, triste, tudo ao mesmo tempo. É normal. Passou por muita coisa hoje. Amélia tomou um gole do vinho, saboreando. Sabe o que é estranho? Parte de mim ainda sente pena deles, principalmente da Mariana. Ela sempre foi sensível, facilmente influenciada. Tenho certeza que Carlos a convenceu. Isso não a absolve, mãe. Ela tinha escolha. Todos eles tinham. Eu sei, mas é difícil desligar o instinto materno mesmo depois de tudo. Rafael entendeu. Apesar de tudo, ela ainda os via como seus bebês, as crianças que criou e amou. Era uma das coisas que tornava tudo ainda mais cruel. Ela amava, e eles traíram esse amor da pior forma possível. Os dias seguintes foram mais calmos. A decisão do juiz havia dado uma sensação de progresso, de que as coisas estavam finalmente indo na direção certa. Amélia continuava a terapia, mas parecia um pouco mais leve, um pouco mais esperançosa. Uma tarde, ela pediu para Rafael levá-la de volta ao lixão. Por quê? Ele perguntou confuso. Tem pessoas lá que quero ver. Pessoas que me ajudaram a sobreviver. Quero agradecê-las adequadamente agora que posso. Rafael não gostava da ideia, mas entendeu a necessidade. Eles foram juntos, levando sacolas cheias de comida, roupas e produtos de higiene que Amélia havia pedido para comprar. Quando chegaram, vários dos moradores do lixão reconheceram Amélia. Houve abraços, lágrimas, alegria genuína. João Pedro a abraçou forte. Dona Amélia, a senhora está tão diferente, tão bonita, tão saudável. Graças a vocês também, João Pedro. Vocês me mantiveram viva quando eu queria desistir. Eles distribuíram as doações. Dona Lourdes chorou ao receber um conjunto novo de roupas e produtos de higiene pessoal. Ninguém nunca fez algo assim por mim. Você fez muito por mim, Amélia disse. Isso é o mínimo que posso fazer em troca. Rafael observava, emocionado. Via o impacto que sua mãe tinha tido naquelas pessoas, mesmo nas piores circunstâncias. Ela tinha compartilhado o pouco que tinha, oferecido conforto quando ela mesma não tinha nenhum, mantido a humanidade viva em um lugar que tentava destruí-la. Quando estavam saindo, João Pedro chamou Rafael de lado. Cuida bem dela, moço, ela é especial. Sempre soube que ela não pertencia aqui. Agora ela está de volta onde deveria estar. Vou cuidar, prometo. De volta para casa, Amélia estava quieta, pensativa. O que foi, mãe? Estava pensando no quanto aquele lugar mudou minha perspectiva. Antes, eu reclamava de coisas pequenas. Uma comida que não ficou perfeita, um móvel arranhado, uma conta um pouco mais alta. Agora sei o que é realmente não ter nada. E mudou como vejo tudo. Mudou você? Completamente. A Amélia que entrou no lixão e a que saiu são pessoas diferentes. Não sei se isso é bom ou ruim. Só sei que é real. Rafael dirigiu em silêncio, processando. Sua mãe tinha razão. Ela era diferente, mais forte em alguns aspectos, mais frágil em outros. E ele tinha que aceitar essa nova versão dela, aprender a amá-la não pelo que era antes, mas pelo que era agora. 3 meses se passaram desde a audiência preliminar. A vida começava a encontrar um novo ritmo. Amélia estava ganhando peso consistentemente.
sua saúde melhorando a cada semana. Os tratamentos dentários estavam quase completos. Ela começou a participar de um grupo de apoio para vítimas de abuso familiar, onde encontrou outras pessoas com histórias similares, embora nenhuma tão extrema quanto a sua. Rafael voltou ao trabalho em tempo integral, mas sempre garantindo que Amélia não ficasse sozinha por muito tempo. Contratou uma acompanhante, Dona Lúcia, uma senhora gentil de 60 anos, que fazia companhia para Amélia durante o dia, conversando, fazendo passeios, ajudando com tarefas domésticas. A relação entre mãe e filho se aprofundava. Eles conversavam por horas, recuperando 15 anos de conversas perdidas. Amélia queria saber tudo sobre a vida de Rafael, sobre seus relacionamentos, seu trabalho, seus sonhos. Rafael, por sua vez, aprendia sobre a força incrível de sua mãe, sobre como ela sobreviveu não apenas fisicamente, mas mentalmente em circunstâncias que destruiriam a maioria das pessoas. Helena trabalhava incansavelmente no caso criminal. A promotoria havia assumido o processo, acusando Carlos, João e Mariana de sequestro qualificado, cárcere privado, fraude, apropriação indébita e abandono de incapaz. As penas combinadas podiam chegar a 30 anos de prisão. A defesa tentava negociar acordos, oferecendo devolver o dinheiro em troca de penas reduzidas. Helena consultou Amélia sobre isso. "O que você quer, dona Amélia? Quer aceitar um acordo ou quer que eles sejam julgados?" Amélia pensou longamente antes de responder. "Quero que sejam julgados, não pelo dinheiro, mas pelo princípio. Eles precisam enfrentar as consequências completas de suas ações. Outras famílias, outros idosos vulneráveis, precisam ver que esse tipo de crime não compensa." A decisão foi tomada. Não haveria acordo. Mariana tentou fazer contato com Amélia através de uma carta, violando a ordem judicial. A carta foi interceptada pelos Continue 21 mais os 3 advogados e levada ao conhecimento do juiz. Mariana quase foi presa por desacato. Na carta, ela implorava perdão, dizia que não conseguia viver com a culpa, que pensava em suicídio todos os dias. Amélia leu a carta no escritório de Helena, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Ela está sofrendo", Amélia disse. "Ela deveria estar." Helena respondeu sem simpatia. "Ela ajudou a causar 15 anos de sofrimento para você. Alguns meses de culpa e vergonha pública são nada comparado a isso." "Eu sei, mas ainda é minha filha." Rafael, que estava presente, se levantou, agitado. "Mãe, ela te abandonou em um lixão. Lixão! Como você pode sentir qualquer coisa além de raiva por ela?" "Porque eu sou mãe, Rafael. Não é algo que se desliga como uma torneira. Por mais que doa, por mais que odeie o que ela fez, ainda é minha filha. E parte de mim sempre vai se preocupar com ela." Foi um lembrete doloroso da complexidade da situação. Não era apenas um caso legal. Era uma família destruída, relações partidas além do reparo, amor transformado em ódio e traição. O julgamento completo foi marcado para daqui a 6 meses, tempo suficiente para ambos os lados prepararem seus casos finais. A mídia estava faminta por atualizações, transformando o caso em uma novela nacional. Programas de TV discutiam o caso, especialistas em direito davam suas opiniões, e a história de Amélia inspirava debates sobre o tratamento de idosos no Brasil. Uma organização de direitos dos idosos entrou em contato com Helena, oferecendo apoio e querendo usar o caso como exemplo para promover mudanças na lei. Amélia concordou em participar, dando sua primeira entrevista pública para uma emissora nacional. Rafael assistiu nervosamente, enquanto sua mãe sentava na frente das câmeras. A entrevistadora, Ana Paula, era conhecida por sua empatia, mas também por perguntas difíceis. "Dona Amélia, como a senhora sobreviveu 15 anos em um aterro sanitário?" "Um dia de cada vez. Eu acordava toda manhã e dizia para mim mesma, só mais um dia.
Só sobreviva mais um dia. E, eventualmente, esses dias se tornaram semanas, meses, anos. A senhora não pensou em desistir? Muitas vezes, especialmente no começo. Mas então conheci outras pessoas lá, pessoas que se tornaram minha família improvisada. E eu tinha esperança. Esperança de que meu filho mais novo me encontraria. Era uma esperança irracional, mas era tudo que eu tinha. E quando ele finalmente encontrou o que a senhora sentiu, Amélia sorriu, lágrimas nos olhos. Alívio, terror, alegria, medo de que fosse um sonho e eu fosse acordar de volta no lixão. Foi como voltar à vida depois de estar morta por tanto tempo. Seus outros filhos, os que a colocaram lá, eles tentaram fazer contato? Mariana tentou, mandou uma carta. Ela diz que se arrepende, que está sofrendo, e parte de mim acredita nela. Mas arrependimento não desfaz o que foi feito, não devolve 15 anos da minha vida. A senhora os perdoa? A pergunta pegou Amélia de surpresa. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Não sei se perdoo. Não sei se algum dia vou conseguir perdoar completamente, mas estou tentando soltar a raiva, o ódio, porque carregar isso só me machuca mais. Eles já tiraram 15 anos de mim. Não vou deixar que tirem o resto envenenando meu coração com amargura. A entrevista repercutiu imensamente. Vídeos viralizaram nas redes sociais. Amélia se tornou um símbolo de resiliência e força. Mensagens de apoio chegavam de todo o país. Algumas de pessoas em situações similares, outras apenas expressando admiração e carinho. Mas nem tudo era positivo. Algumas pessoas, principalmente defensores dos réus, sugeriam que Amélia estava mentindo, exagerando, tentando extrair dinheiro. Havia teorias conspiratórias online, pessoas questionando por que ela não procurou ajuda antes, se realmente estava tão ruim assim. Rafael ficava furioso lendo esses comentários. Amélia, surpreendentemente, levava com calma. Sempre vai ter gente que não acredita, meu filho, que acha que sabe mais da minha vida do que eu mesma. Deixa eles falarem. A verdade é a verdade, independente de quem acredita ou não. O dia do julgamento se aproximava. A tensão aumentava. Carlos, João e Mariana estavam visivelmente desgastados. Fotos deles mostravam olheiras profundas, perda de peso, sinais claros de estresse extremo. Carlos havia perdido sua licença para advogar temporariamente, sujeito à revisão após o julgamento. João declarou falência, seus negócios desmoronando sob o peso do escândalo. Mariana estava em licença médica, supostamente em tratamento psiquiátrico. Rafael não sentia satisfação nisso. Apenas um vazio. Esses eram seus irmãos. Pessoas que ele amou, admirou, cresceu junto, e agora eram estranhos, inimigos, criminosos. Uma semana antes do julgamento, Rafael teve um pesadelo. Sonhou que o júri absolveu Carlos, João e Mariana, que riram na cara de Amélia, dizendo que ela mereceu tudo, que o juiz declarou que ela era louca, deveria voltar para o lixão. Acordou em pânico, suado, o coração disparado. Foi até o quarto de Amélia e bateu suavemente na porta. "Mãe, você está acordada?" "Estou agora." "Entre." Ele entrou e se sentou na beira da cama dela. "Tive um pesadelo." "Sobre o julgamento? Como você sabia?" "Porque eu também tenho. Toda noite. Sonho que perco, que ninguém acredita em mim, que volto para lá." Rafael abraçou a mãe. "Não vai acontecer. Não vou deixar." "Eu sei, meu filho. Eu sei." Eles ficaram assim por um tempo. Dois sobreviventes de diferentes tipos de trauma, se apoiando mutuamente na escuridão da noite, esperando que o amanhecer trouxesse justiça. O dia do julgamento finalmente chegou. O Fórum de Campinas estava cercado por jornalistas, curiosos e apoiadores de Amélia. Seguranças extras foram contratados para manter a ordem. Rafael e Amélia chegaram cedo, escoltados por Helena e sua equipe. Dentro da sala de julgamento, o júri já estava selecionado. 7 pessoas que decidiriam o destino de Carlos, João e Mariana.
Rafael os estudou, tentando ler suas expressões, adivinhar suas inclinações. 2 homens mais velhos, 3 mulheres de meia idade, uma jovem e um senhor de aparência séria. Carlos, João e Mariana entraram pela outra porta, acompanhados por seus advogados. Mariana estava visivelmente tremendo. João parecia resignado. Carlos ainda tentava manter uma fachada de confiança, mas seus olhos revelavam o medo. O juiz Henrique Almeida entrou. Todos se levantaram. Ele bateu o martelo. Estamos aqui para julgar Carlos Santos, João Santos e Mariana Santos, acusados de sequestro qualificado, cárcere privado, fraude, apropriação indébita e abandono de incapaz. Promotoria, pode começar. A promotora, doutora Fernanda Costa, era uma mulher de 40 anos, conhecida por sua tenacidade. Ela começou com um resumo devastador do caso, traçando cada detalhe do crime. Senhoras e senhores do júri, vocês estão prestes a ouvir uma história que testa os limites da crueldade humana. Uma mãe que dedicou sua vida a criar 4 filhos foi drogada, sequestrada e abandonada em um aterro sanitário por 3 desses filhos. Por quê? Por dinheiro. Herança que nem sequer era só deles para pegar. Ela pausou, deixando as palavras penetrarem. Durante 15 anos, enquanto Amélia Santos lutava para sobreviver em meio ao lixo, comendo restos, dormindo no chão, exposta a elementos e perigos, seus filhos viviam confortavelmente com o dinheiro dela. Eles a declararam morta. Fizeram um enterro falso, dividiram seus bens e nunca olharam para trás. As evidências foram apresentadas uma por uma. O DNA, provando a relação. Os laudos médicos, documentando o sofrimento físico. As fotos de Amélia no dia em que foi encontrada. Magra, suja, destruída. Testemunhos de João Pedro, Dona Rosa, Dona Lourdes, todos confirmando sua presença no lixão por anos. E então, a gravação. As vozes de Mariana, João e Carlos ecoaram pela sala. Suas confissões involuntárias condenando-os. Mariana implorou perdão, dizendo que tinha deixado eles me convencerem. João falou sobre esperar que Amélia não sobrevivesse tanto tempo. O júri ouvia em silêncio absoluto, alguns com expressões de horror. Amélia foi chamada a testemunhar novamente. Desta vez, ela estava mais preparada, mais forte. Contou sua história com detalhes dolorosos, mas sem quebrar. Descreveu a noite em que foi drogada, os dias no porão, o momento em que foi jogada no lixão. Eles me olharam como se eu fosse lixo, ela disse, olhando diretamente para os filhos. Não como a mãe que os criou, que os amou, que sacrificou tudo por eles, apenas como algo descartável. Quando foi a vez da defesa, Dr. Augusto tentou sua melhor estratégia. Argumentou que Amélia havia saído de casa por vontade própria após uma discussão financeira acalorada, que os réus haviam procurado por ela, mas não conseguiram encontrar. Que, acreditando que ela estava morta, porque uma amiga de fora da cidade teria visto o corpo e confirmado, fizeram o enterro. A gravação, ele argumentou, foi tirada de contexto. Meus clientes estavam em choque, dizendo coisas sem pensar, sob pressão emocional extrema. Não pode ser usada como confissão. Mas era um argumento fraco, e ele sabia. A evidência era simplesmente demais. Carlos testemunhou em sua própria defesa, mantendo a história de que tudo foi um mal-entendido, que amavam a mãe, que nunca fariam o que estavam sendo acusados. Quando a promotora o contra-interrogou, ela foi brutal. Senhor Carlos, se a senhora realmente acreditava que sua mãe estava morta, por que nunca questionou a falta de corpo para velar? Por que um caixão fechado em um enterro tão apressado? Foi o que o médico recomendou. Disse que ela já estava em mau estado. Qual médico? Carlos hesitou. Doutor Azevedo. Doutor Azevedo morreu há 12 anos. Não pode confirmar ou negar sua história. Eu não sabia disso. Conveniente.
A defesa chamou algumas testemunhas de caráter, pessoas que diziam que Carlos, João e Mariana eram boas pessoas, incapazes de tal crime. Mas suas palavras soaram vazias contra a montanha de evidências do outro lado. O julgamento durou 3 dias. No final, ambos os lados deram suas considerações finais. Doutora Fernanda foi eloquente e apaixonada. Senhoras e senhores, a evidência é clara. O DNA não mente. Os laudos médicos não mentem. As testemunhas não mentem. E a gravação, com as próprias vozes dos réus, não mente. Carlos, João e Mariana Santos cometeram um crime hediondo contra sua própria mãe. Condenaram-na a viver em condições desumanas por 15 anos. E fizeram isso pelo dinheiro. É simples, é cruel, e eles devem pagar. Dr. Augusto tentou plantar dúvidas, mas mesmo ele parecia não acreditar completamente em suas próprias palavras. Dúvida razoável. É tudo o que peço. Há explicações alternativas para tudo o que foi apresentado. Meus clientes não são monstros, são pessoas normais em uma situação extraordinária. Peço que usem a razão, não a emoção, em sua decisão. O júri se retirou para deliberar. A espera foi agoniante. 1 hora passou, 2, 3. Rafael estava andando de um lado para o outro no corredor. Amélia estava sentada, imóvel, rezando silenciosamente. Helena tentava acalmá-los. Tempo de deliberação longo pode ser bom ou ruim. Pode significar que estão sendo cuidadosos, analisando tudo, ou pode significar que há desacordo. Finalmente, após 4 horas, o júri retornou. Todos voltaram para a sala. O juiz perguntou ao porta-voz do júri: chegaram a um veredicto? Sim, excelência. Quanto ao réu Carlos Santos, no crime de sequestro qualificado, qual o veredicto? Culpado. Amélia soltou um suspiro. Rafael apertou sua mão. Quanto ao crime de cárcere privado? Culpado. Fraude? Culpado. Apropriação indébita? Culpado. Abandono de incapaz? Culpado. Cada culpado era como um martelo caindo sobre Carlos. Ele afundou na cadeira, todo o ar saindo de seus pulmões. O mesmo foi repetido para João, culpado em todas as acusações. E então para Mariana, que começou a soluçar antes mesmo dos vereditos serem lidos. Culpada, culpada, culpada. O juiz agradeceu ao júri e anunciou que a sentença seria dada em 1 semana, após análise dos fatores atenuantes e agravantes. Do lado de fora da sala foi caos. Jornalistas gritavam perguntas, câmeras piscavam. Amélia estava em choque, mal conseguindo processar. Rafael a abraçou forte. Acabou, mãe. Vencemos. Não vencemos nada, ela murmurou. Todos perdemos. Minha família está destruída. Meus filhos vão para a prisão. Como isso pode ser uma vitória? Helena se aproximou, colocando uma mão no ombro de Amélia. É justiça, dona Amélia. Não é alegre. Não desfaz o que aconteceu. Mas é justiça. E às vezes é tudo que podemos ter. 1 semana depois, na sentença, o juiz foi duro. Carlos recebeu 25 anos. João, 23. Mariana, devido ao arrependimento demonstrado e ao fato de ter sido influenciada pelos irmãos, recebeu 18 anos. Todos sem possibilidade de prisão em regime aberto inicialmente. Foram também condenados a devolver todo o dinheiro obtido ilegalmente, com juros e correção, mais danos morais no valor de R$500 mil para Amélia. Quando saíram do fórum pela última vez, Amélia virou-se para olhar o prédio. Nunca mais quero voltar aqui. Nunca mais vai precisar, mãe. Acabou. Realmente acabou. Mas ambos sabiam que, de certa forma, nunca acabaria. As cicatrizes permaneceriam. As memórias não desapareceriam. E a família Santos estava quebrada além de qualquer reparo possível. 6 meses após a sentença, a vida havia encontrado um novo normal. Amélia estava em sua própria casa agora. Uma pequena, mas confortável residência que Rafael havia comprado para ela com parte do dinheiro da indenização. Tinha um jardim,
onde ela passava horas cuidando de flores, encontrando paz no contato com a terra. Seu peso estava saudável. Sua saúde, embora nunca fosse perfeita depois de tudo que passou, estava estável. A terapia continuava, provavelmente continuaria para sempre, mas doutora Beatriz dizia que Amélia estava fazendo progressos notáveis. Rafael a visitava todos os dias. Eles tinham jantares juntos, conversavam sobre tudo e nada, recuperando o tempo perdido da única forma que podiam, criando novos momentos. Amélia havia se tornado uma defensora dos direitos dos idosos, dando palestras, participando de campanhas, ajudando a promover mudanças na legislação. Sua história inspirou a criação de novas leis mais rígidas contra abuso de idosos no Brasil. O dinheiro da indenização, ela dividiu. Parte foi para ela, garantindo uma velhice confortável. Parte foi doada para organizações que ajudavam moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade. E parte foi usada para criar um fundo que ajudava os antigos moradores do lixão que ela conhecia, oferecendo oportunidades de reabilitação e reintegração social. João Pedro conseguiu sair do lixão e agora trabalhava em um centro de reciclagem formal, com salário e benefícios. Dona Lourdes estava em um abrigo digno para idosos, financiado parcialmente pelo Fundo de Amélia. Dona Rosa se aposentou e recebia cestas básicas mensais e ajuda com contas médicas. Carlos, João e Mariana estavam cumprindo suas penas em diferentes presídios. Mariana escrevia cartas para Amélia regularmente, implorando perdão, contando sobre a terapia que fazia na prisão, prometendo ser uma pessoa melhor quando saísse. Amélia lia as cartas, mas nunca respondia. Ainda não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Carlos havia se tornado um prisioneiro modelo, tentando reduzir sua pena com bom comportamento. Dava aulas de direito para outros presos. Trabalhava na biblioteca. Mas nunca admitiu culpa real. Nunca pediu perdão genuíno. João havia tentado suicídio 2 vezes. Estava em acompanhamento psiquiátrico intensivo. Das cartas que chegavam através dos advogados, era o único que parecia realmente destruído pelo que havia feito. Amélia pensava neles às vezes, à noite, quando não conseguia dormir. Pensava nos bebês que eles foram, nas crianças que criou, nos adultos que se tornaram. Onde havia dado errado? Que sinais ela perdeu? Ou não havia sinais, apenas escolhas ruins que levaram a lugares cada vez mais escuros? Não tinha respostas. Talvez nunca tivesse. 1 ano após o julgamento, Amélia teve uma ideia. Queria voltar ao lixão uma última vez. Não para visitar, mas para deixar algo. Rafael a levou. Eles carregavam uma cruz de madeira simples, feita por um artesão local. Nela estava escrita: "Em memória de todos que sofreram aqui, vocês não foram esquecidos." Plantaram a cruz no local onde Amélia costumava dormir. Alguns dos antigos moradores apareceram, incluindo João Pedro. Fizeram uma pequena cerimônia não religiosa, apenas humana. Falaram sobre perda, sobre sobrevivência, sobre esperança. "Este lugar me tirou muito", Amélia disse olhando ao redor. "Mas também me deu algo. Me deu força que eu não sabia que tinha. Me deu amigos quando eu não tinha ninguém. Me deu perspectiva sobre o que realmente importa na vida. Não dinheiro, não status, mas dignidade, conexão humana, amor." Ela olhou para Rafael. "E me trouxe de volta para meu filho. Se eu tivesse morrido naquele porão, como eles planejaram, nunca teria tido esses últimos anos com ele. Nunca teria visto o homem incrível que ele se tornou. Então, de uma forma estranha e dolorosa, este lugar me salvou, mesmo enquanto tentava me destruir." Quando estavam indo embora, Rafael perguntou: "Você realmente acredita nisso? Que algo bom saiu de tudo aquilo?" Amélia pensou cuidadosamente antes de responder. "Acredito que encontrei significado apesar do sofrimento, não por causa dele. Isso não justifica o que aconteceu. Nada justifica.
mas me recuso a deixar que 15 anos de horror definam o resto da minha vida. Eu sobrevivi e agora vou viver. Meses se passaram. A história de Amélia começou a desaparecer das manchetes, substituída por novos escândalos, novas tragédias. Mas para aqueles que a conheceram, ela permaneceu uma lembrança vívida de força humana. Rafael conheceu alguém, uma engenheira chamada Paula, que trabalhava em sua empresa. Eles começaram a namorar. Amélia adorou Paula imediatamente, vendo nela a bondade e a força que seu filho merecia. Uma tarde, tomando café no jardim de Amélia, Paula perguntou algo que ela vinha pensando há tempos. Dona Amélia, depois de tudo que passou, como ainda consegue confiar nas pessoas? Não tem raiva do mundo todo? Amélia regou uma rosa que estava começando a florescer. Tenho raiva, sim, provavelmente sempre vou ter, mas não do mundo todo. 3 pessoas me traíram terrivelmente. Mas quantas me ajudaram? João Pedro, Dona Lourdes, Dona Rosa e tantos outros no lixão. Rafael, que nunca desistiu de mim mesmo, sem saber que eu estava viva. Helena, que lutou por mim. Doutora Beatriz, que está me ajudando a me curar. Pessoas como você, que trazem gentileza para a vida do meu filho. O mundo é cheio de gente boa, Paula. Só que as más fazem mais barulho. Paula abraçou a sogra que ainda nem era oficialmente sua sogra, mas que já a amava como se fosse. 3 anos após o julgamento, Rafael pediu Paula em casamento. Amélia chorou de alegria quando soube. O casamento foi simples, no jardim da casa de Amélia, cercado apenas por pessoas que realmente importavam. Enquanto via o filho dançar com a noiva, Amélia sentiu uma paz que não sentia há décadas. Sim, tinha perdido anos preciosos. Sim, tinha cicatrizes que nunca curariam completamente. Sim, sua família estava irremediavelmente quebrada, mas estava viva, estava amando e sendo amada. Estava fazendo diferença nas vidas de outras pessoas. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente. Enquanto a festa continuava, ela se afastou um pouco, olhando para as estrelas. Pensou em todas as noites que passou no lixão, olhando para essas mesmas estrelas, se perguntando se veria outro amanhecer. E agora, aqui estava, rodeada de luz, amor e vida. Obrigada, ela sussurrou para o universo, para Deus, para quem quer que estivesse ouvindo. Obrigada por me manter viva. Obrigada por me trazer de volta. Obrigada por este momento. Rafael apareceu ao seu lado, colocando um braço ao redor dela. No que está pensando, mãe? Em como a vida é estranha, em como os piores momentos podem levar aos melhores, em como o amor sempre encontra um caminho. Filosofando de novo? Ela sorriu. Ganhei esse direito. Sobrevivi há 15 anos em um lixão. Posso filosofar quanto quiser. Eles riram juntos, mãe e filho, sobreviventes de diferentes horrores, unidos por um amor que nem a crueldade mais extrema conseguiu destruir. E naquele momento, sob as estrelas, cercados por amor e esperança, Amélia soube que tinha verdadeiramente sobrevivido. Não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos que importavam. Sua história não era sobre a traição que sofreu, era sobre a força que encontrou. Não sobre os filhos que a abandonaram, mas sobre o filho que a salvou. Não sobre os anos no lixão, mas sobre a vida que reconstruiu depois. Ela tinha sido jogada fora como lixo, mas não era lixo, era humana, era valiosa, era amada. Isso finalmente era suficiente. Obrigado por acompanhar essa jornada emocionante. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário contando o que achou e de qual cidade você está assistindo. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nossas próximas histórias de superação e amor. Até a próxima história.